Esse outro quadrilátero muito legal é o retângulo. O nome é muito sugestivo, né? Reto, ângulo, retângulo. O que vem a ser, portanto, um retângulo? É o quadrilátero que possui todos os ângulos retos. Ponto. Morre aí, tá? Se todos os 4 ângulos forem de 90 graus, forem ângulos retos, teremos, portanto, um retângulo. Agora, observe só. O retângulo é um quadrilátero? Sim, é um quadrilátero. Poxa, temos 4 lados, né? O retângulo é um trapézio? Bora observar. Lembra comigo, para ser trapézio, a gente precisa de um par de lados paralelos. E o retângulo tem um par de lados paralelos. Então, o retângulo é também um trapézio, beleza? Agora, analisando essa figura ainda, ela possui 2 pares de lados paralelos. Então, além de quadrilátero, é um trapézio por possuir um par de lados paralelos. É também um paralelogramo, porque possui 2 pares de lados paralelos. Então, todas aquelas propriedades que a gente viu daqui para trás são válidas, né? Os ângulos opostos, eles têm medidas iguais, 2 ângulos colados no mesmo lado, adjacentes a um mesmo lado e em bases diferentes, somados dão 180. As diagonais se interceptam no ponto médio e um outro detalhe legal acontece. Bom, bora chamar aqui de base e aqui de altura, só para constar, área de retângulo é base vezes altura, uma vez que o retângulo é um paralelogramo. Beleza, pessoal? Agora, com relação às diagonais, observe só, eu vou sugerir aqui, ó, de roxo, essa diagonal, e se analisar com carinho, essa diagonal, ela é hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos B e H, tá? Se traçarmos a outra diagonal, de vermelho aqui para ficar bonitinho, ó, eu quero que você observe também que essa outra diagonal, ela é também a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos B e H. Se as duas diagonais são hipotenusas de triângulos com catetos B e H, sugere-se, portanto, que as duas diagonais têm medidas iguais. Novidade aí, viu, moçada? Para o paralelogramo, lembra comigo, elas se dividiam ao meio, tudo certo. Acontece isso aqui também, né? Se encontram segundo o ponto médio. Agora, uma novidade, quando o quadrilátero tem ângulos retos, quando o quadrilátero é um retângulo, a gente pode garantir as duas diagonais terão medidas iguais. Se a gente chamar carinhosamente aqui, lado vértice A, vértice B, vértice C e vértice D, a gente então tem que a diagonal AC tem a mesma medida da diagonal BD. Tá ok, pessoal? Tem a mesma medida da diagonal BD. Até aqui, falei do retângulo. Bora agora para um quadrilátero um pouco diferente. Um quadrilátero um tanto quanto exótico. Tá ok, pessoal? Ah, outro detalhe. Falando de retângulo, não posso afirmar que essa diagonal divide o ângulo ao meio, tá? Então, até então, diagonais não são bissetrizes. Válido para o retângulo, válido para o paralelogramo e válido para o trapézio. Então, não é vias de regra que a diagonal é bissetriz de ângulo, pelo menos até aqui, tá? Vamos para o próximo quadrilátero para a gente analisar com mais carinho. Falando um pouquinho do losango, esse próximo quadrilátero aí diferente, tá, pessoal? Por definição, o que é um losango? Abre aspas, losango é o quadrilátero que possui 4 lados de medidas iguais. Ponto, fecha aspas. Legal? Então, observa para mim aí. Eu tenho o quadrilátero sugerido ABCD, que possui o lado AB igual o lado BC, igual o lado CD, igual o lado AD. Se os 4 lados do quadrilátero possuírem medidas iguais, garantido, você tem um losango, tá? Agora, olha só, algumas propriedades brotam aí para o quadrilátero que possui os 4 lados de medidas iguais, ou seja, para o losango, né? Pela primeira vez, a gente vai ter aqui as diagonais perpendiculares. Como assim diagonais perpendiculares? As diagonais, quando se interceptarem,
elas formam um ângulo de 90 graus. Se é losango, com certeza, as diagonais formam 90 graus, tá? E pela primeira vez na história dos quadriláteros, desde que a gente começou com esse vídeo, eu tenho um quadrilátero cujas diagonais são também bissetrizes, tá ok? Então a diagonal AC, ela bisseta o ângulo A, bem como bisseta o ângulo C. A gente pode falar a mesma coisa da diagonal BD. A diagonal BD divide o ângulo B ao meio e divide o ângulo D também ao meio. Pessoal, vamos voltar comigo. Olha só, o losango ele é um quadrilátero, possui 4 lados. Ele é um trapézio, sim, ele é um trapézio. Ele possui um par de lados paralelos. Ele é também um paralelogramo. Por que que o losango é um paralelogramo? Ele possui 2 pares de lados paralelos. Bacana? Agora, vê só, será que esse quadrilátero losango ele é retângulo? Para ser retângulo, os ângulos dos vértices devem ser 90 graus. Isso não acontece aqui, tá? Então, o losango, ele tem lados iguais, mas não necessariamente ele possui ângulos retos, tá? Para ser losango, a obrigatoriedade é lados com medidas iguais, tá? O cálculo da área do losango, pessoal, não é em função do lado, tá ok? O cálculo da área é em função das diagonais. E note bem, elas se interceptam no ponto médio, pelo fato de ser um paralelogramo, mas eu não posso dizer que elas têm medidas iguais. Eu vou chamar a diagonal que vai de A até C, vamos colocar de vermelhinho para ficar combinando, eu vou chamar essa diagonal de diagonal Dzão, beleza? Em alusão à diagonal maior. E a diagonal que vai de B até D, vamos chamar aqui de Dzinho, tá? A diagonal menor tá aqui. Como que eu vou calcular a área do losango? A área do losango ela é calculada em função das diagonais. A área do losango, portanto, vai ser diagonal maior multiplicado por diagonal menor, tudo isso sobre 2. Legal? Essa, então, é a maneira de determinar a área de um losango. Tá lá, rapidinho. Losango é quadrilátero, é trapézio, é paralelogramo, não posso afirmar que é retângulo, tá? E por fim, é o losango porque tem todos os lados iguais, legal? Agora vem um quadrilátero mágico para vocês aí, observe bem. Pessoal, é o quadrado, né? Quando a gente fala quadrilátero mágico, que brincadeira que é essa? Claro, uma brincadeira minha aqui, mas observe bem, é um quadrilátero, tem 4 lados, ele é um trapézio, tem um par de lados paralelos, é um paralelogramo, tem 2 pares de lados paralelos. Ele é um retângulo, sim, o quadrado é um retângulo, tá? Ele possui ângulos retos, isso é um quadrado, tá? E além de ângulos retos, sendo assim classificado como retângulo, ele também vai ser um losango, porque o quadrado ele precisa ter, além de ângulos retos, lados iguais. Eu classificaria um quadrado como sendo um retângulo losango ou um losango retângulo. Losango porque tem lados iguais, retângulo porque tem ângulos retos, tá ok? Sendo um retângulo, pessoal, e chamando aqui todos os lados de L, a gente já pode sugerir de antemão que a área de retângulo seria base vezes altura. Como é lado vezes lado, a gente tem que a área do quadrado é lado ao quadrado. Agora, um macete bacana que eu gosto de comentar com a moçada, e isso ajuda muito, é com relação à diagonal. Observe, por favor, eu vou destacar aqui uma das 2 diagonais desse retângulo, tá? Vamos fazer de vermelhinho para ficar bonito. Eu vou chamar essa diagonal de Dzinho. Pessoal, importantíssimo saber associar a medida Dzinho, tá? Com os 2 lados, a medida da diagonal com os lados do quadrado. Se observar com carinho, a gente consegue, nesse meio quadrado, associar um triângulo retângulo e aplicar aqui o que a gente chama de Teorema de Pitágoras. Lembra disso comigo? O Teorema de Pitágoras sugere o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nesse caso, a minha hipotenusa seria D. Então, Dzinho ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Galerinha boa de conta, me ajuda? L quadrado mais L ao quadrado teríamos 2L quadrado, não é isso?
extraindo a raiz dos dois membros dessa equação, ou como queira, né? Passa o quadrado para lá em forma de raiz, a gente escuta de tudo. Bom, o cara que está ao quadrado, ele pode sair da raiz. Logo, a diagonal é L raiz de 2. Pessoal, olha só. Quando eu falo de diagonal, eu consigo associar a área do quadrado à sua diagonal também, tá? Vamos analisar. O quadrado é um quadrilátero, é um trapézio, é um paralelogramo, é um losango e é um retângulo. Sendo losango, lembra como que calcula a área de losango? Diagonal vezes diagonal sobre 2? O quadrado, ele é um losango. Então, a gente pode calcular, sim, diagonal vezes diagonal dividido por 2, o que ficaria, portanto, diagonal ao quadrado sobre 2, né? Alguns questionam, poxa, mas eu posso usar essa fórmula do losango para o quadrado? Pessoal, o quadrado é um losango, poxa, ele tem todos os lados iguais. Se tem todos os lados iguais, é um losango. E a gente pode, sim, calcular essa área, né? De repente fica aquela dúvida, poxa, mas eu nunca vi isso na escola. Como é que eu vou aplicar essa fórmula? Bom, analisa com carinho, pessoal. Se diagonal é L raiz de 2, vamos tentar demonstrar aqui, ó, que de fato esse D ao quadrado sobre 2 é válido, tá? Olha aí, a medida da diagonal associada ao lado não é L raiz de 2? Bom, sugeri que a área fosse diagonal ao quadrado sobre 2. Então, diagonal L raiz de 2 ao quadrado e ainda dividido por 2. Observa só que a área vai ser elevando aqui em cima ao quadrado, né? L ao quadrado, a raiz de 2 ao quadrado dá 2, né? Isso sobre 2. Quem que eu vou simplificar? 2 aqui, com 2 a colar. Sobrou, portanto, que a área do meu quadrado é L ao quadrado. Que legal! Então, se eu trabalho com a diagonal, eu também consigo chegar na área. Tá, qual que é a vantagem disso? Digamos que no exercício ele te deu só a medida da diagonal. Para determinar o lado e depois elevar ao quadrado, pode ser que dê um trabalho um pouco maior. Daí a minha sugestão, tá ok? Valeu, galerinha! Observa o diagrama que eu vou mostrar para vocês agora de todos os quadriláteros. Beleza, então, galera, após apresentado todos os conceitos aí de quadriláteros, trapézios, paralelogramos, retângulos, losangos e quadrados, a gente vai tentar fazer aqui um diagrama para melhor diferenciar, né, qual quadrilátero pertence a qual grupo. Eu acho que isso auxilia um pouco. Bom, primeiro a gente vai fazer aqui, ó, um conjunto para todos os quadriláteros. Então, todas as figuras que possuem 4 lados, elas vão entrar dentro desse conjunto maior aqui, tá ok? Tem 4 lados, é quadrilátero, está dentro desse conjunto. Agora, dentro de todos os quadriláteros que estão aqui dentro, existem alguns quadriláteros em particular, chamados de trapézios. Lembra para mim qual a propriedade do trapézio, ou dos trapézios, como queira. Trapézios serão todos os quadriláteros que possuem um par de lados paralelos, ou seja, possuem 2 lados paralelos. Então, a gente vai ter aqui um outro conjunto, tá? Um subconjunto, na verdade, dos quadriláteros que possuem ao menos um par de lados paralelos. Alguns quadriláteros não possuem, então vamos ficar aqui nessa bordinha, tá ok? Os quadriláteros que possuem um par de lados paralelos vão estar aqui dentro dos trapézios. A gente não pode deixar de observar que existem ainda, dentro dos trapézios, um grupo particular de quadriláteros que possuem 2 pares de lados paralelos, o que a gente vai chamar de paralelogramos. Paralelogramos, beleza, pessoal? Quem entra dentro desse conjunto vermelho, dentro desse subconjunto vermelho, são os trapézios, que possuem, além de 2 pares de lados paralelos, beleza? Frisa comigo, todos os paralelogramos estão dentro dos trapézios, ou seja, todos os paralelogramos serão trapézios e todos os trapézios são quadriláteros, beleza? Ainda dentro dos paralelogramos, eu vou te apresentar um outro subconjunto, é o subconjunto dos paralelogramos que possuem ângulos retos. A gente chama esse subconjunto, ou esse conjunto, como queira, de retângulos.
o que serão os retângulos? Serão os quadriláteros que possuem todos os ângulos retos, tá? Então a gente tem um outro conjunto aqui, ok? Dos quadriláteros que possuem todos os ângulos retos. Legal? Lembra pra gente de um outro quadrilátero particular chamado losango. O losango, pessoal, ele tem 4 lados, tem um par de lados paralelos, tem até 2 pares de lados paralelos, então ele poderia entrar aqui para os trapézios, poderia entrar para os paralelogramos, mas vê bem, losango não possui ângulo reto nos vértices. Embora as diagonais sejam perpendiculares, eles não possuem ângulo reto. Então, olha só, o losango ele é um quadrilátero, ele é um trapézio, ele é um paralelogramo, mas ele não é um retângulo. Eu vou colocar ele por fora aqui, ó. Esse aqui, ó, vai ser o conjunto dos losangos. O cara, para entrar aqui dentro, o que ele precisa ter? 2 pares de lados paralelos, lados com medidas iguais, mas não necessariamente ângulos retos. Legal? Aí vê lá, ó, losango, ele não é retângulo, tá? Mas ele é um paralelogramo, porque está aqui dentro, ele é um trapézio e é um quadrilátero. Agora, tem o quadrilátero que é o perfeitão, né? O que a gente vai chamar de quadrado. Ele tem 4 lados, então entra aqui para os quadriláteros. Ele tem um par de lados paralelos, entra para os trapézios. Tem 2 pares de lados paralelos, entra para os paralelogramos. Aí vem um dilema, né? Ele tem todos os ângulos retos, então seria um retângulo, mas tem também todos os lados iguais, ele seria um losango. Aí o quadrado eu coloco ele aonde? Num lugar onde eu possa ter as propriedades, tanto dos retângulos quanto dos losangos. A gente vai fazer aqui um subconjunto, tá? Dentro de losango e retângulo, ou seja, ele tem as características dos dois, é o conjunto dos quadrados. Pessoal, olha que legal. De dentro para fora, todo quadrado é retângulo, losango, paralelogramo, trapézio e quadrilátero. Todo losango vai ser de dentro para fora. Todo losango vai ser um paralelogramo, um trapézio, um quadrilátero. Todo retângulo é também um paralelogramo, é um trapézio e é um quadrilátero. Todos os trapézios são quadriláteros. Beleza? Encerrando aí a aula de hoje, não se esqueça, pessoal, inscreva no canal, dá logo o seu joinha e não se esqueça de ativar o sininho, tá? Todos os vídeos novos que forem lançados, cheguei para você em forma de notificação. Forte abraço, galera. Já já a próxima aula com exercícios de quadriláteros. Forte abraço, moçada!